Ok. Ora, muito bom dia a todos. Vamos dar início então à primeira sessão do terceiro dia do 5º Congresso Internacional de Riscos. Este ano sob o tema Contributos da Ciência para a Redução do Risco, agir hoje para proteger o amanhã. Nesta sessão teremos, em princípio, 4 apresentações. Vamos começar já com a primeira, com o título Alterabilidade Natural do Clima e Dinâmica Erosiva na Bacia do Rio Arunca, Modelação Espacial e Análise de Padrões de Uso-Ocupação do Solo, em conformidade com as diretrizes do Representative Concentration Pathway, quinto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, da autoria de Luís Leitão, José Santos, João Perdal e Pedro Santos. Ora, bom dia a todos e às pessoas que estão aqui presentes neste auditório. Acho que nos veem lá em casa e que espero que sejam bastantes e que neste contexto de Covid-19 não puderam juntar-se aqui. Vou falar do trabalho que tenho vindo a desenvolver e que tem a ver com a modelação espacial da erosão do solo. Ora bem, o objetivo deste trabalho trata da análise e evolução hídrica do solo sob cenários de alterações climáticas definidos no relatório 5 do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas. A metodologia que nós utilizamos para esta investigação situa-se na análise da situação de referência, baseline, no período compreendido entre 1995 e 2018, as dinâmicas da ocupação do solo e a erosão do solo, e as projeções futuras sobre a erosão hídrica sob cenários de alterações climáticas, nomeadamente os cenários RCP. Para isso, fizemos a projeção do uso e ocupação do solo para 2050, análise da sua possível evolução para esta área de estudo, para a bacia do Rio Arunca. Fizemos a modelação espacial da erosão hídrica sobre estes cenários RCP, que mais para a frente iremos discutir e analisar. A área de estudo é a bacia hidrográfica do Rio Arunca, uma bacia com cerca de 550 km, mais ou menos, que pertence à bacia hidrográfica do Rio Mondego, na região centro de Portugal. O seu curso natural principal é o Rio Arunca, que nasce no concelho de Pombal, em Albergaria dos Doze, e vai entrar no Rio Mondego, no concelho de Montemor. O ponto mais alto tem cerca de 553 metros e fica junto ao marco geodésico do Sicó. Em termos de ocupação do solo, esta bacia caracteriza-se por ser maioritariamente florestal. Portanto, cerca de 62% é área florestal, 29% área agrícola e depois 9% área urbana e ainda, em termos de zonas úmidas e corpos de água, cerca de 1% nem sequer tem ali representatividade neste gráfico. Em termos da distribuição da floresta, evidencia-se claramente a floresta do eucalipto e a floresta de pinheiro bravo e ainda com uma área considerável de matos. Em termos de alterações, entre 95 e 2018 foi o período analisado, destaca-se claramente um aumento da área dos territórios artificializados e uma diminuição também algo significativa das áreas agrícolas, com um ligeiro aumento da floresta. Em termos da modelação da Carta da Ocupação do Solo para 2050, temos aqui este slide que nos mostra todo o contexto esquemático que fizemos para elaborar
esta carta. Ela foi produzida a partir da Carta de Ocupação do Solo da DGT 2010 e 2015 e foi validada pela COS 2018. Portanto, o esquema metodológico foi este. Nós, através do programa do Land Change Modeler do Idrisi e da análise sob o algoritmo matemático CA Markov, nós consideramos para esta Carta de Ocupação do Solo, consideramos 7 variáveis explanatórias e 10 modelos de transição que foram definidos tendo um horizonte que seriam alterações mínimas de 250 hectares. Isto porque se nós tivéssemos reduzido a área em hectares, teríamos muitos modelos de transição, o que iria complicar bastante a nossa modelação, dado que nós consideramos para a área de estudo todas as classes da COS nível 5. Portanto, são bastantes classes. Nós uniformizamos as classes da COS, que era 2010, que era 2015, 2018 e a 2050, foram todas uniformizadas. Portanto, correndo o modelo, verificando que, e validando este modelo com a COS 2018, no qual tivemos um resultado, uma fiabilidade de cerca de 90% a 93%, definido este modelo, foi produzida a COS 2050, mas produzimos também a COS 2040, 2060, 2080 e 2100 com o mesmo modelo. Isto porque aproveitamos este modelo para elaborar uma COS de 20 em 20 anos, isto para podermos vir também a estudar estes cenários de erosão do solo, já no âmbito também do 6º relatório do IPCC, e que tem, como sabem, outro tipo de cenários, que são os SSPs, e que nós pretendemos também modelar a erosão do solo nesses cenários. Verifica-se aqui algumas diferenças e um acompanhamento também daquilo que já era a evolução do uso e ocupação do solo, que já vinha de trás, portanto, há um ligeiro aumento, ainda que menor, dos territórios artificializados, mas continua a haver aquela transformação principalmente da área de Pinheiro Bravo para um aumento da área de eucaliptal. E nós consideramos aqui a área de eucaliptal propositadamente. Apesar de haver imposições legais sobre o aumento da área do eucaliptal, nós temos que compreender que, de facto, aquilo que se passa no território nem sempre está em conformidade com a lei. E essa evolução tem vindo a acontecer. E tem vindo a acontecer, e dados, por exemplo, do RJAR, do Regime Jurídico das Plantações e das Arborizações, mostram isso mesmo, que a área que está legalmente autorizada pelo ICNF não corresponde àquilo que é a área efetiva da plantação de eucalipto, portanto, não consideramos aqui qualquer efeito legal para podermos, de certa forma, bloquear aqui e condicionar o nosso modelo. A aplicação, ou melhor, o modelo que nós utilizamos para a erosão hídrica do solo foi a RUST, que é uma equação que foi proposta por Renard e Fremund e Renard et al. Em 97, e que permite estimar a erosão média anual do solo, combina um conjunto de fatores condicionantes e que apresentam a versão revista da USL, ao fim e ao cabo. Ela é dada por esta fórmula, que eu vou passar a explicar com uma visão do território. Portanto, calculamos a erosividade da precipitação para todos os cenários, Portanto, calculamos para o período entre 1991 e 2018 e depois no âmbito dos cenários RCP, e os cenários RCP que nós utilizamos foi o 2.6, o 4.5, o 6.0 e o 8.5, portanto, usamos todos os cenários possíveis. A erodibilidade do solo também foi uma carta elaborada por nós com base na modelação digital e com base nos dados da ISRIC Soil Database. O comprimento e o declive das vertentes foram determinados a partir do modelo digital de elevação de 12,5 metros
de japonês. A cobertura do solo foi feita com base no trabalho da minha colega Teresa Pimenta, numa tese de mestrado, e que determinou o fator de cobertura do solo para todas as classes de ocupação do solo da COS. E as práticas de conservação do solo, que é sempre mais difícil de determinar, usamos para este caso específico uma proposta elaborada por Chine, um bocadinho à semelhança do Ishmael, mas com algumas ligeiras diferenças nas classes de declividade. Calculamos assim a erosão potencial. A erosão potencial é aquela que ocorreria, ou que ocorre, se o solo estiver completamente nu, ou seja, desprovido de qualquer vegetação e qualquer proteção, ou qualquer práticas de conservação. Calculamos a erosão estimada, que é aquela que ocorre com a presença da vegetação e com as práticas de conservação do solo, e calculamos também a erosão evitada, que é aquilo que nós consideramos e que é um bocadinho o objeto também do nosso estudo, que é o serviço do ecossistema, aquilo que a cobertura do solo, ou seja, que os nossos ecossistemas permitem reduzir e evitar as perdas do solo. Os cenários de alterações climáticas que nós estudamos, como eu falei, foram os cenários RCP 2.6, 4.5, o RCP 6.0 e o 8.5, que são cenários, de certa forma, diferenciados. O primeiro, 2.6, de certa forma, representa aquilo que seria o ideal, ou seja, uma projeção futura daquilo que poderia ser o clima, um bocadinho à semelhança do início da era industrial. Depois temos dois cenários intermédios, que é o 4.5 e o 6.0, e um cenário mais severo, que é o 8.5. Nós estudamos estes 4 cenários para verificar de facto como é que se comportará a erosão do solo futuramente, e como, tendo um horizonte, 2050 foi o horizonte que nós fixamos, como é que será que estará a erosão do solo em 2050. Em termos de temperatura e precipitação nestes cenários, aquilo que se nota é uma descida significativa na precipitação, à exceção do cenário 2.6, aquele tal cenário ideal, em que de facto há um ligeiro aumento da precipitação, mas em todos eles há uma subida da temperatura, e que se situa aqui mais ou menos entre 1.9 no cenário máximo, no aumento de 1.9 graus. Tirando aqui o cenário 6.0, em que há ali uma ligeira diferençazinha, todos eles demonstram logo aquela tendência para a subida. Em termos da distribuição da precipitação média mensal, o padrão mantém-se mais ou menos, tirando o cenário 2.0 e o 8.5, porque de facto há ali umas diferenças entre fevereiro e março, há ali umas diferenças na distribuição da precipitação. Em termos de resultados, aquilo que nós podemos concluir é que, de facto, o serviço do ecossistema desta bacia hidrográfica está a funcionar muito bem. Ou seja, aquilo os valores máximos da erosão situam-se aqui, se nós formos a ver, 90 e pouco por cento da área tem uma erosão máxima abaixo das 3 toneladas hectare ano. E há uma percentagem muito, mas muito reduzida de valores acima dos 3 hectares anos. O serviço do ecossistema, ou seja, aquilo que para nós é considerado a erosão evitada, situa-se nos 93% para todos os cenários. Portanto, há uma uniformidade. A tendência é para haver uma diminuição da erosão do solo, e a tendência acompanha precisamente também aquilo que é a diminuição da precipitação. Em termos da erosão específica por classe de ocupação do solo, temos aqui claramente, em primeiro lugar, as pedreiras,
e eu não falei nisto há pouco, as pedreiras na Carta de Ocupação do Solo fazem parte das áreas dos territórios artificializados. No entanto, nós, para este trabalho, resolvemos criar uma classe específica para as pedreiras, porque, de facto, iria trazer aqui informações erradas quanto ao comportamento das pedreiras se incluíssemos nas classes de erosão referente às áreas urbanas. Como vocês podem ver aqui, através deste gráfico, os territórios artificializados têm uma taxa de erosão muito, mas muito baixa. E as pedreiras, pelo contrário, aparecem-nos aqui em primeiro lugar. Isto porque elas estão completamente desprovidas de qualquer tipo de vegetação e qualquer tipo de práticas de conservação do solo. Portanto, mas é depois aqui nos sistemas de agricultura e depois para a floresta em que vamos apanhar, de facto, as maiores taxas de erosão do solo. Em jeito de conclusão, e não sei se me alonguei ou não, porque eu não estou a contabilizar o tempo, as simulações efetuadas apontam para uma diminuição generalizada no volume da erosão hídrica. O cenário RCP é o mais moderado, estimado em 2,59 megatoneladas. Portanto, aquilo que nós apresentámos há pouco foram valores de tonelada a hectare. Aqui estamos a calcular o valor estimado para toda a bacia. O mais severo, que é este, de facto, acompanhando de certa forma a diminuição da precipitação calculada para os cenários RCP 4.5, 6.0 e RCP 8.5. Comparativamente com os dados da erosão hídrica estimada para 2018, ou seja, para o período entre 1991 e 2018, verifica-se ainda assim uma diminuição de cerca de 11%. Resta-me também dizer que este trabalho é apresentado, faz parte do estudo, que visa fundamentalmente caracterizar os serviços prestados pelos ecossistemas na bacia hidrográfica do Rio Arunca, constituindo-se assim como uma ferramenta de apoio à decisão, principalmente no que diz respeito à otimização dos recursos naturais, numa lógica de minimização dos riscos e catástrofes associados às alterações climáticas. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís, pela excelente apresentação e também por tratar um tema extremamente interessante e atual, que se prende com a questão dos serviços ecossistemas e com a valorização do recurso que tem sido muito esquecido, neste caso o solo. Obrigada. No final haverá então um período de discussão e certamente que irão surgir algumas questões. Passamos à segunda comunicação, que é da autoria de Margarida Correia Marques e que tem como título Risco de disrupção do sistema de transportes e distribuição de energia elétrica associado à ocorrência de depressões extratropicais severas no norte de Portugal continental. Eu pergunto se a Margarida está presente. Se não, passamos então ao vídeo. Obrigada. Não está a aparecer. Não está a aparecer o vídeo outra vez. Tira-lhe isso tudo outra vez. Posso abrir isto? Estás com o abrir. Já o abri. Já, mas não está a carregar. Mas já não está aberto. Depois que eu fechei o jogo. E agora tens que meter com ela assim. E agora tens que fazer isto. Bom dia. Cumprimento todos que presencial ou virtualmente estão a participar neste evento. O trabalho que tenho o gosto de apresentar surgiu da constatação
que o crescente aumento em frequência e intensidade de eventos meteorológicos extremos tem tido como repercussões vastas falhas do sistema elétrico. Os danos nas estruturas têm causado impactos tanto ao nível do ambiente como dos consumidores. Tendo em conta o elevado significado estratégico do fornecimento de energia no setor empresarial, é fundamental uma mudança de paradigma, estabelecendo-se novas imposições neste domínio. A gestão do risco, desempenhando um papel determinante na adaptação à mudança climática, apresenta-se como eficiente e eficaz modo de resposta às consequências adversas de fenómenos extremos. Assim sendo, o principal objetivo deste trabalho é a proposta de medidas e recomendações estratégicas para a posterior minimização ou mesmo eliminação do risco de disrupção do sistema de transporte e distribuição de energia elétrica no norte de Portugal continental. Além do estudo das principais normas nacionais e internacionais do risco e dos regulamentos do setor elétrico, efetuámos contactos diretos com diversas entidades públicas e privadas, bem como com residentes de zonas afetadas. Adicionalmente, procedemos ao levantamento de dados em notícias da comunicação social, à análise de cartas meteorológicas e a dados dos boletins climatológicos do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Utilizamos a análise causa e efeito para a identificação dos riscos, sendo o nível de risco classificado mediante a sua probabilidade de ocorrência e respectiva consequência. E caracterizamos ainda o clima do norte de Portugal continental sob a perspectiva passada e em cenários futuros. Esta figura mostra a anomalia em relação ao período 1961-2000 da temperatura média anual, máxima de verão e mínima de inverno ao longo do presente século para dois cenários de emissões. Podemos verificar a diferença de valores entre um cenário mais gravoso e outro menos gravoso. Para o caso da temperatura máxima de verão, a diferença chega a ser superior a 2,7 graus Celsius. O que realça a importância do desenvolvimento de políticas de adaptação e, sobretudo, de mitigação à mudança climática. Recorremos a um caso de estudo associado à depressão EMA, que foi uma tempestade de neve e gelo cujos efeitos se fizeram sentir no norte e centro de Portugal continental, para se estudar condições sinóticas e principais impactos. A partir do dia 26 de fevereiro de 2018, uma depressão muito cavada, localizada na região dos Açores, foi-se aproximando do território de Portugal continental, seguindo o trajeto aqui assinalado, e assumiu as características de uma ciclogénese explosiva, tendo vindo a ser designada por depressão EMA. Nestas 5 figuras são apresentadas as principais características sinóticas da depressão EMA para as 12 horas do dia 27 de fevereiro de 2018. Em cima, observamos a região de Portugal continental a ser já afetada por uma grande instabilidade atmosférica devido à depressão, com o seu núcleo de pressão mínima localizado a sul dos Açores, e a região norte e centro de Portugal continental a ser afetada por uma frontogénese. Em baixo, observamos a temperatura a atingir já os 0 graus Celsius em parte da região norte e centro do país, vento e queda de neve. Uma das situações mais graves verificou-se na Campeã, no concelho de Vila Real, no norte de Portugal continental, onde a queda de 8 postes de média tensão e danos severos na rede de baixa tensão levou à interrupção do fornecimento de energia por um largo período de tempo. Este corte no fornecimento afetou mais de 600 habitações, com cerca de 1.200 pessoas a ficarem privadas de energia. As fotografias mostram o efeito da chuva com congelação na Campeã no dia seguinte. Por exemplo, nesta figura, vemos um dos apoios de média tensão que, depois de ter sido sujeito a vento e a chuva com congelação,
acabou por cair. Convém salientar que a ocorrência de um episódio de precipitação intensa, combinado com uma orografia bastante acentuada, pode facilmente levar a um deslizamento de terras capaz de provocar danos nos respectivos apoios. Desde o início da designação das tempestades, por parte dos serviços meteorológicos português, espanhol e francês, em 2017, até à altura em que ocorreu o nosso caso de estudo, em fevereiro de 2018, diagnosticámos a ocorrência de 12 depressões extratropicais extremas e de elevado impacto que ocorreram em Portugal continental. Destas 12 depressões identificadas, 4 delas provocaram danos em estruturas do sistema elétrico de transporte e ou distribuição de energia e, consequentemente, disrupções na rede. A disrupção na rede elétrica deveu-se ao vento forte, no caso das depressões Ana, Gisele e Helena, e à queda de neve e formação de gelo, no caso da depressão Ema. Estes valores permitem afirmar que 1/3 das depressões ocorridas em Portugal continental provocaram disrupções no fornecimento de energia elétrica, sendo a probabilidade de disrupção associada ao vento forte e à queda de neve e formação de gelo de 1/4 e 1/12, respectivamente. Importa notar que, no contexto do presente trabalho, o impacto se traduz na ocorrência de um incidente na linha, através da constatação de danos, tanto na estrutura como no ambiente. A matriz de risco construída mostra o nível de risco associado a cada uma das 4 depressões identificadas. A depressão Ana foi a que apresentou o risco mais elevado, com um valor de risco igual a 6, classificado como risco moderado. Sabemos que as condições estruturais do equipamento são altamente influenciadas pela sua idade, pela qualidade dos materiais pelos quais é constituído e pelos valores tidos em conta no projeto de design. E que todos estes aspectos poderão ser agravados devido a falhas no processo de gestão de emergência. A constatação do papel incontornável que o sistema elétrico tem vindo a assumir na construção de sociedades cada vez mais sustentáveis e resilientes conduz à necessidade do desenvolvimento de esforços permanentes por parte dos operadores do mesmo, com vista à redução do risco, mantendo-o em níveis aceitáveis. Há assim que optar por um conjunto de práticas e medidas estratégicas capazes de impulsionar a resiliência nas suas infraestruturas, classificadas como infraestruturas críticas. A concretização de medidas de melhoramento da rede é capaz de aumentar significativamente a resiliência das linhas elétricas aéreas, podendo estas atuar tanto ao nível da mitigação como ao nível da adaptação. Neste trabalho são propostas 8 medidas de resiliência, 4 medidas mitigadoras, físicas, e 4 medidas adaptativas operacionais, que procuram dar resposta a 2 questões. Por um lado, à diminuição da magnitude do impacto imediato causado por um evento meteorológico extremo. Por outro, ao restauro da funcionalidade da rede de forma tão célere quanto possível após a ocorrência de tal evento. Pode ainda fazer-se uma similitude entre o processo de mitigação e o melhoramento da resistência física da rede e o processo de adaptação da rede e a otimização da sua capacidade operacional. Importa ainda referir que, para aumentar a capacidade de resposta e a qualidade do serviço prestado no futuro, se impõe também a revisão da regulamentação atualmente em vigor, bem como a atualização dos padrões de projeto presentemente estabelecidos. Obrigada pela atenção. Obrigada aos autores. Passamos então à próxima apresentação. Sérgio Fernandes, da autoria de Sérgio Fernandes, José Campos e Matos e Mário Coelho,
com o título New Framework for Infrastructures Risk Management Affected by Extreme Natural Events. Portanto, vai ser vídeo, não é? Hello, I'm Sérgio Fernandes from the University of Minho, and in the next few minutes I will present a new framework for infrastructure risk management affected by extreme natural events. This new framework is called SIRMA, the short name for Strengthening Infrastructure Risk Management in the Atlantic Area. Its aim is to develop a framework to be used for the management of road and rail networks subjected to natural hazards, leading to a better resilience and to anticipate and mitigate the effects of extreme natural events. With this, we expect to reduce the consequences of natural hazards in populations and economies. We also expect that this framework can be implemented in other countries and not be restricted to the Atlantic area. The SIRMA consortium involves partners from all the Atlantic area countries: University of Minho and Infraestruturas de Portugal from Portugal, University College of Dublin and Irish Rail from Ireland, University of Vigo and ASVI from Spain, University of Nantes from France, and University of Surrey, University of Birmingham, and Queen's University Belfast from the UK. SIRMA's objectives will address and strengthen the resilience of transportation infrastructures by developing a methodology for risk-based prevention and management with inspection, diagnosis, and assessment procedures. Also by implementing a decision-making algorithm for a better risk management, by creating a database with inventory data, performance predictive models, condition state indicators, and decision-making tools, by developing a real-time process for monitoring the state condition of transportation infrastructure, and finally, by enhancing the interoperability of information systems in the Atlantic area, taking into account data normalization and specificities of each country. The project is divided in several different working packages, one dedicated to climate change and natural hazards in the Atlantic area, one other to instrumenting transportation infrastructure for extreme natural hazards. The third one will establish a risk and resilience-based decision-making procedure for transportation infrastructure. And finally, the testbed work package to test and validate the entire SIRMA system. The climate change and natural hazards work package will assess the vulnerability of transportation infrastructure to interceptable and non-interceptable events under different climate change scenarios. This work is being coordinated by University of Nantes, supported by University of Surrey, and is divided in three main actions. We will obtain a climate change indicators database on weather and climate parameters that could change the reliability of structures. It will be also developed a stochastic model for extreme events used to estimate the vulnerabilities and consequences. The model will have as inputs the information collected in the database, and the outputs will be used as inputs into the decision-making tool. And it will also be developed a stochastic framework capable of modeling combined actions of different events. As deliverables, we will have a database with climate change indicators and the different scenarios and relevant data for the assessment of climate change impacts. We also expect to deliver predictive models necessary to evaluate vulnerabilities and consequences of infrastructure subjected to non-interceptable events such as river flow, and also to deliver a dynamic framework able to integrate climate change predictions and to evaluate the vulnerability and consequences of infrastructures subjected to different extreme events under different scenarios. As results, we expect that the climate change indicators database can be used in the future for estimating vulnerability of transportation infrastructures, and to increase the capacity to predict extreme events such as maximum annual river flow, for instance, based on a given infrastructure asset location and climate change scenarios. The instrumenting work package is focused on validating the damage pathologies selected previously by using numerical and experimental evidence base. This will be done by defining and implementing monitoring equipment and sensors, and by developing algorithms for numerical validation. This work is being jointly developed by University College Dublin and by University of Vigo. It will be performed the design of instrumentation by selecting sensors and monitoring demands with damage pathologies. It will also be established the optimal placement of sensors as well as their calibration.
Following this, algorithms for multimodal transportation networks will be developed. Near real-time monitoring will be a focus with bespoke climate-aware indicators, as well as a comprehensive numerical benchmark to establish the suitability of the algorithms. This numerical benchmark will be validated in a laboratory by implementing the algorithms for a range of synthetic and historical real data. Near real-time detection and model updating capacities will be also demonstrated. As deliverables, we expect to have a repository of instrumentation designed for a range of deployment scenarios, including the development of a numerical and experimental repository report and the guideline report. We also expect to have a demonstrative benchmark, including a numerical repository and developed algorithms, software tools for bespoke structural health monitoring, and the report of algorithm performance and implementation guidelines. As a result, it will be obtained a customizable climate-aware instrumentation capable of quantifying information level and accuracy for decision-making frameworks. Also, a guideline to allow infrastructure owners to deploy commercial monitoring with benchmark performance. And finally, the novel software suite in portable and scalable climate-aware infrastructure monitoring for Atlantic area hazard types. In the third work package, it will be developed a risk and resilience-based decision-making procedure to address the short, medium, and long-term decision-making concerning the optimal planning of mitigation measures with the development of a risk-based framework. This work is led by University of Minho, supported by ASVI and the University of Birmingham, and is divided into 3 actions. The development of a risk-based predictive model integrating data obtained from the monitoring system in considering climate change effects and the likelihood and impact of extreme events on the infrastructure performance. To collect data on the relevant risk mitigation measures, not only in the Atlantic region in order to incorporate effects, costs, and time frequency in the risk-based predictive model, and also to define the optimization model to maximize benefits and reduce risks, and also to maximize the infrastructure resilience to a certain level. As deliverables, we will have a risk-based forecasting model for transportation infrastructure, including climate change effects on the impact and return period of extreme events, also a relational database with effects and costs of risk mitigation measures, and finally a real-time multi-criteria decision-making tool concerning the optimal planning of risk mitigation measures. As a result, we will have the forecasting of transportation infrastructure performance to multiple hazards, comprising the likelihood of extreme events and their impact in the infrastructures, and also a database with relevant risk mitigation measures, including their description and what circumstances should be used, with what time frequency, effects, and costs. The CERMA system of risk assessment and decision-making will be tested and validated through 2 test beds, one in Portugal and one in Ireland. The Portuguese test bed will be based in some sections of a national road and a terrain line, both alongside the Atlantic Ocean. And for the Irish test bed, it will be used the main rail line with more than 200 train crossings. This work package will be carried out by 2 partners from industry, Irish Rails and Infraestruturas Portugal, consisting in integrating the climate change historical data, visual inspections, non-destructive testing, and structural health monitoring from the test beds into the risk-based model and decision-making framework. It will also consist in integrating innovative indicators in the risk-based model and in the decision-making tool, and also by collaborating the decision-making algorithm with existing and new data in order to obtain the optimal strategy of risk mitigation for each test bed. As deliverables, the project will have a risk-based model and decision-making tool, integrating existing historical data from road and railways infrastructures of both test beds. We'll also have a risk-based model and a decision-making model with the innovative indicators obtained from the monitoring system. And as a result, it is expected to obtain an improvement of risk-based model and decision-making system, and the integration of a set of historical and existing data from the road and railway infrastructure networks, allowing the validation of the framework. You can follow the developments of CERMA through the project website, cerma-project.eu, and also through Twitter at CERMA Project. Thank you for your attention. Muito obrigada aos autores pela apresentação que nos foi enviada. Passamos então, sem demora, à apresentação seguinte.
intitulada Impacto de um ataque terrorista com uma arma nuclear na cidade de Lisboa, da autoria de José Pimentel Furtado. Obrigada pela sua presença, presencialmente, fisicamente, presencialmente. Ora, muito bom dia. Venho não falar aqui de alterações climáticas deste painel, venho aqui falar de uma outra ameaça igualmente real, embora não de caráter natural, mas, enfim, de caráter de origem perfeitamente antrópica. Venho aqui falar do problema do terrorismo nuclear, que é um problema que andamos todos um bocado distraídos, mas que é uma questão, uma ameaça que se vai pôr muito concretamente e a muito breve trecho às sociedades modernas. Nada melhor do que começar por analisar um caso português, em vez de recorrer a outros exemplos. Portanto, tivemos que definir um cenário de ataque. O cenário de ataque foi uma bomba de 40 quilotoneladas de potência, com o combustível de urânio-235. O meio de lançamento de projeção da arma sobre o alvo, que é a cidade de Lisboa, é altamente sofisticado, como podem ver pela fotografia. Portanto, uma simples carrinha, até um bocado mais envelhecida e não precisa de ser nova. A localização do Ground Zero, portanto, do sítio onde se efetuará a detonação, é no alto do Parque Eduardo VII, em Lisboa, não porque seja o sítio melhor para o fazer, mas porque é um sítio simbólico para o fazer. Foram os dados meteorológicos, porque os dados meteorológicos são muito importantes para definir as consequências de um ataque nuclear. Portanto, foi escolhida às 13h30 de um dia de semana do mês de outubro, temperatura do ar 22 graus, céu limpo, visibilidade com 20 km, velocidade do vento de 24 km por hora, direção do vento do quadrante norte-noroeste e nascer do sol às 7h44 e o pôr do sol às 19 horas. Os resultados numéricos desta simulação, há uns anos atrás, os americanos foram efetuando várias experiências nucleares e em 1977 foi publicado um livro onde eles faziam a resenha das principais conclusões a que tinham chegado. O livro de um senhor chamado Gladstone e outro chamado Dolan foi tornado público em 1977, tem uma série de equações matemáticas relativas a cada um dos efeitos das armas nucleares. Se, com os dados que eu referi no slide anterior, introduzir nesse sistema, obtenho estes resultados numéricos que vocês veem no slide, que são altamente elucidativos daquilo que acontece. Bem, para superar esta situação, de uns simples números, raio de 350 metros, área, houve um professor americano, o professor Alex Wallenstein, que produziu um software que, utilizando ferramentas informáticas comuns, consegue gerar a visualização desses efeitos, o que de facto nos dá uma noção muito mais real daquilo que pode acontecer do que simplesmente os números em bruto, como eu vos mostrei anteriormente. Tenho aqui, portanto, os dados que estavam aqui em número, portanto, uma bola de fogo com 350 metros de raio, uma subpressão de 20 psi com um raio de 740 metros, uma radiação térmica a 9,3 calorias por centímetro quadrado, com um raio de 2,6 km, tem essa informação aqui visualizada sobre a cidade de Lisboa neste slide. Além
este software está livremente disponível na internet. Vão à internet e basta fazerem uma busca por NukeMap e aparece-vos e têm a ligação direta para este site, onde podem produzir as simulações que entenderem e escolherem o local que quiserem. A vossa terra, a terra da vossa sogra, a terra dos vossos amigos. Portanto, é livre de escolherem o sítio e as características da arma também que entenderem, da detonação e assim sucessivamente. Este software, além da visualização gráfica dos efeitos, permite também calcular, estimar o número de mortos e de feridos que a detonação nuclear provoca. O que, no fundo, quando estamos a fazer um tipo de estudo deste, acaba por ser o elemento mais importante, principalmente se estivermos na componente da proteção civil. Muito bem, portanto, a simulação, os dados que foram introduzidos para o estudo de caso que vamos aqui rapidamente passar, portanto, além dos raios e das áreas projetadas sobre o terreno, dos vários efeitos de uma arma nuclear, a bola de fogo, a subpressão aos 20 psi, a subpressão aos 5 psi, a radiação com uma intensidade de 500 rem, a radiação térmica de 9,3 calorias, que é o mínimo para causar, ou a partir da qual se produzem queimaduras de terceiro grau na pele humana, e a subpressão de 1 psi, que é aquela, enfim, em termos significativos. Temos também o número de mortos e de feridos no fim. Este número de mortos e feridos é, como podem ver ali, calculado a partir de um valor de pessoas presentes nesta área assinalada com este círculo maior, que é o círculo da subpressão de 1 psi, que o software calcula que sejam de 350.590 pessoas. Já vamos falar disso mais daqui a bocado. Muito bem. Este software, como eu disse, foi produzido pelo professor Alex Wallenstein, tem uma base de dados em JavaScript onde estão as fórmulas matemáticas para calcular os efeitos. As distâncias são traduzidas em coordenadas pelo Google Maps API, nestes círculos e nos polígonos que vamos ver mais à frente, e visualizadas através do Mapbox. As baixas são calculadas através de uma base de dados demográficos chamada Landscan Global Population 2011, e o cálculo é feito em PHP e MySQL. As limitações deste modelo é que as baixas são calculadas só pela subpressão, portanto, os vários efeitos numa arma nuclear, a subpressão é apenas um deles, depois tem o efeito térmico e depois tem a radiação, e esses elementos não são utilizados para o cálculo das baixas. Não tem em consideração o relevo. Estes dados que estão neste manual foram determinados e depois aprimorados com base num terreno plano e sem qualquer vegetação, edifícios e qualquer relevo, e não tem em consideração os edifícios. Uma coisa é detonar uma arma nuclear no deserto do Nevada, outra coisa é detonar uma arma nuclear numa cidade da Europa ou dos Estados Unidos, em que os edifícios introduzem alterações aos efeitos da bomba e aos impactos. Muito bem, vamos começar pela bola de fogo. Portanto, a temperatura inicial as explosões nucleares não são como as explosões químicas. Portanto, não estamos a falar de 1000 ou 2000 ou 3000 graus centígrados, mas estamos a falar de milhões, centenas de milhões de graus centígrados dentro da bola de fogo da explosão. Temperatura inicial, portanto, de vários milhões de graus. Tudo em que a bola de fogo tocar se vaporiza imediatamente, devido à temperatura. Deixaria no alto do Parque Eduardo VII uma cratera com aproximadamente 120 metros de raio. A extensão da bola de fogo, o raio seria de 350 metros, uma área projetada sobre o terreno de 0,38 km², e, portanto, se virmos isto no terreno, corresponde a este círculo amarelo, e, portanto, Corte Inglês, Estabelecimento Prisional de Lisboa, Igreja de São Sebastião da Pedreira, Pavilhão Carlos Lopes, portanto, seriam, digamos assim, a área definida por este círculo amarelo que temos aqui. A radiação nuclear inicial
portanto, é produzida pelos raios gama e pelos neutrões produzidos na própria reação nuclear, que são intrínsecos à própria reação nuclear. O principal efeito no ser humano é a destruição das células do sistema hematopoético, que é o sistema que produz as células, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, e induz radioatividade, os neutrões, ao colidirem com os vários átomos da matéria envolvente, vão tornar alguns desses átomos radioativos. O raio, aproximadamente, seria de 1,58 km, uma área projetada sobre o terreno de 7,82 km², e, portanto, isto corresponde a este círculo que temos aqui a verde, e, portanto, entre Sete Rios a norte e o Príncipe Real a sul, entre ali o bairro da Liberdade e Almirante Reis, portanto, esta seria, digamos assim, a zona afetada por esta intensidade de radiação. O impulso eletromagnético é extremamente importante. Aliás, é interessante ver aqui o problema da segurança das infraestruturas elétricas, porque afeta exatamente as infraestruturas elétricas e eletrónicas, o que numa sociedade moderna é fundamental. Não era um problema muito grave em Hiroshima ou Nagasaki em 1945. Qualquer sociedade moderna, qualquer cidade europeia, norte-americana, Japão, portanto, dos países mais desenvolvidos, é de facto um problema gravíssimo. Principalmente em termos de socorro posteriormente, porque não há um raio-x a funcionar, não há um rádio a funcionar, não há uma viatura a funcionar. Provoca uma descarga elétrica intensa nos circuitos elétricos e eletrónicos. A rede elétrica é destruída por incêndio e explosão dos postos de transformação e outros equipamentos. Os equipamentos elétricos e eletrónicos, do computador ao telemóvel ou aparelho de raio-x, portanto, tudo fica fundido e inoperacional. São intensidades de campo das dezenas de volts por metro e, mais uma vez, utilizando aqui a representação gráfica no terreno, à distância correspondente a este círculo maior, a intensidade do campo elétrico é cerca de 1000 volts, um bocado mais, 1000 volts por metro. No caso deste tipo de explosão, é um bocado mais. A radiação térmica. A radiação térmica, que é outro dos efeitos das armas nucleares, provoca queimaduras de gravidade variável consoante a distância a que estamos do ground zero, portanto, do local da explosão. Incendeia materiais combustíveis, provoca milhares de focos de incêndio em simultâneo. Não estamos a falar de um incêndio, ou 2 incêndios, ou 3 incêndios, estamos a falar na cidade de Lisboa, mais concretamente neste círculo laranja que aqui temos, a erupção em simultâneo de milhares de focos de incêndio. Portanto, as estimativas são para este círculo cerca de 10% dos edifícios incendiar-se-ão. Queimaduras, portanto, provoca queimaduras do terceiro grau em 100% da pele exposta. O raio são 2,6 km, a área são 21 km², e, portanto, temos aqui a área definida. A onda de choque e o efeito de sopro, o outro dos efeitos das armas nucleares. Portanto, não é um efeito de choque, não sei se viram as imagens da explosão no Líbano, certamente viram uma espécie de onda a avançar. Bem, a onda de uma arma nuclear é muito maior, muito mais intensa do que a onda da explosão que vimos em Beirute. É uma parede de ar maciça e que avança a uma velocidade supersónica. Em princípio, geralmente, ou muito mais do que 3 vezes a velocidade do som. Esmaga toda a passagem. Portanto, essa parede de ar maciça provoca uma subpressão e esmaga toda a passagem. Portanto, edifícios, pessoas, veículos, portanto, destrói as estruturas conforme vai passando. Quebra pilares, vigas, lajes, paredes mestras, evidentemente que depende da distância a que nos encontrarmos da detonação. As supressões de referência e que foram utilizadas pelo professor Wallenstein são as que aqui...
são as que aqui vemos de 20 psi, 5 psi e 1 psi. Os 20 psi correspondem à destruição completa, só os edifícios extremamente resistentes, de características militares, conseguem, eventualmente, sobreviver. À pressão de 5 psi, só os edifícios em betão armado conseguem manter a estrutura em pé, e à supressão de 1 psi, qualquer edifício normal, portanto vidros, janelas, portas, são completamente destruídos. A seguir à onda de choque vem o efeito sopro. Portanto, a seguir a essa redoma maciça de ar, vem o ar todo em deslocamento atrás. Portanto, estes ventos ciclónicos seguem à mesma velocidade que a onda de choque, portanto, velocidades supersónicas, e a seguir dá-se um decréscimo da pressão atmosférica. Há uma subpressão, um pico de subpressão, e a seguir começa a haver um decréscimo da pressão atmosférica, conforme o vento e essa redoma de ar maciça se vai dispersando na atmosfera. Atinge-se uma subpressão e acaba... atinge-se uma subpressão e acaba a expansão do ar. Portanto, a determinada altura expandiu-se tanto que, efetivamente, cria-se uma subpressão na zona dentro dessa redoma. E nessa altura o que acontece é que, devido à pressão atmosférica, vai haver outra vez um influxo de ar na zona de subpressão. Voltam a gerar-se ventos ciclónicos da ordem dos 200 a 300, já não tão intensos, cerca de 200 a 300 km, no sentido oposto, até a pressão atmosférica se restabelecer. Portanto, estes ventos, primeiro num sentido e depois no outro, derrubam, projetam e rasgam os materiais que já tinham sido destruídos com a passagem da onda de choque. Eu tenho aqui uma visualização daquilo que, enfim, numa casa, num exemplo único. Portanto, este é o momento da chegada da radiação térmica, queima-se, a casa começa a arder, e a seguir vem a primeira onda de choque, destrói a estrutura da casa, e depois os ventos arrastam o resto dos materiais. Tempestade de fogo. A tempestade de fogo é causada por um conjunto, nem todas as detonações nucleares provocam tempestades de fogo. Hiroshima ardeu, Nagasaki houve vários incêndios, mas a cidade não ardeu. Portanto, nem todas as detonações nucleares provocam a tempestade de fogo, mas num núcleo urbano muito denso, como é o caso de Lisboa, é muito provável que essas condições se verifiquem. O que é a tempestade de fogo? Portanto, são colunas, os vários incêndios, as várias colunas de convecção vão se unindo até que os vários focos de incêndio se consolidam num único incêndio gigantesco. É aquilo que temos assistido agora, ultimamente, em alguns incêndios florestais. Em alguns incêndios florestais em Portugal e nos Estados Unidos. Dados experimentais dão como elevada probabilidade de desencadeamento de uma tempestade de fogo quando as radiações térmicas são superiores a 10 calorias por centímetro quadrado. Dados experimentais revelam que a subpressão de 5 psi, 10% dos edifícios se incendeiam. O raio dos 5 psi corresponde a este círculo verde que aqui temos. Portanto, dentro deste círculo verde, aliás, neste caso concreto, temos aqui os 5 psi e temos aqui as 10 calorias por centímetro quadrado. E, portanto, neste caso concreto, vamos ter uma área muito extensa, com muitos edifícios a arder. Os 10% é relativamente aos 5 psi, evidentemente que dentro deste círculo, o número de edifícios que vão entrar, que se vão incendiar, é muito superior. Temos aqui os efeitos de uma tempestade de fogo em Hamburgo durante a Segunda Guerra Mundial, com bombardeamento não nuclear, mas com bombardeamento convencional. As pessoas morrem na rua. As temperaturas na rua são superiores a 100 graus centígrados. A quantidade de gases tóxicos e de fumos que são produzidos por estas matérias a arder intoxicam e asfixiam, por carência de oxigênio, quem tentar fugir pela rua. Tem aqui a quantidade de detritos que são de entulho que é provocado pela destruição dos edifícios. Estas viaturas que vêm aqui no meio eram as viaturas dos bombeiros, atingem metros de altura e encontram-se a centenas de graus de temperatura. Portanto, é impossível circular nas ruas. Tem aqui a limpeza, vejam bem a altura que atingiu os detritos.
Tem aqui, umas semanas depois, uma fotografia tirada pela Força Aérea Inglesa, o que resta da cidade de Hamburgo. E comparem estas características que aqui temos com uma fotografia da cidade de Lisboa, com a densidade de construção e, portanto, de uma cidade e da outra. Portanto, a tempestade de fogo, temperaturas superiores a 100 graus no espaço aberto, as pessoas em Hamburgo fugiram para os jardins e para os rios e morreram na mesma. Desenvolvimento de elevada quantidade de fumos e gases tóxicos, morte devido à conjugação das elevadas temperaturas, asfixia e intoxicação. Mesmo as pessoas que estão abrigadas morrem por asfixia e por intoxicação, porque os fumos, alguém que eventualmente tenha conseguido sobreviver dentro daquela área de destruição total, porque está dentro de uma garagem, porque está num edifício mais robusto, em betão armado, acaba por morrer asfixiada e intoxicada devido aos fumos e à carência de oxigênio que se gera, ou então, que foi o que aconteceu em Hamburgo e em Dresden e em várias outras cidades alemãs e japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, os destroços cobrem a entrada do sítio onde as pessoas cobrem o sítio onde as pessoas estão abrigadas, demora vários dias até que aquele entulho arrefeça, demora vários dias até que as forças de socorro consigam atingir essas pessoas e a temperatura a que está aquele entulho vai se transmitindo pelo terreno e as pessoas morreram dentro dos assadas. Portanto, a conjugação da supressão e da tempestade de fogo provoca rupturas em depósitos e canalizações de combustíveis, líquidos e gasosos, grande densidade de produção de ignições, a rede de água entra em ruptura total e, portanto, a pressão cai a zero, quebra de elementos de compartimentação dos incêndios. Nós, hoje em dia, temos uma regulamentação de incêndios relativamente eficaz, mas não está prevista para supressões de 20 psi, nem para o conjunto de fatores de uma detonação nuclear. E, portanto, os elementos de compartimentação contra incêndios desaparecem. As portas, as janelas, as paredes. Estrutura normal dos apartamentos em Portugal, dos edifícios modernos, é uma estrutura em betão armado e depois paredes de tijolo. Às pressões a que estamos a falar, a parede de tijolo é arrancada. E mais o que estiver dentro do apartamento e as pessoas que lá estiverem dentro e saem pelo outro lado do edifício. Portanto, os materiais são fragmentados, portanto, entram mais facilmente em combustão e depois dá-se uma hiperventilação de todo aquele material pela intensidade dos ventos que se produzem. As pessoas presas nos escombros serão consumidas pelo incêndio. A conjugação dos ferimentos com queimaduras do segundo e terceiro grau, a partir dos 20% de extensão de queimadura, reduz substancialmente a probabilidade de sobrevivência dos feridos. A quantidade de entulho nas ruas não permitirá o acesso dos bombeiros aos focos de incêndio, até porque não há água nas canalizações. Esta impossibilidade de se deslocar dentro da cidade é uma situação que se prolongará por vários dias. Para terem ideia, em Hamburgo, os bombeiros, durante 4 semanas, tiveram que andar a arrefecer o entulho e a apagar focos de reacendimento. E só ao fim de 4 semanas é que conseguiram, de facto, começar em busca dos sobreviventes. A quantidade de entulho, portanto, não permitirá o acesso. A quantidade de entulho nas ruas não permitirá o acesso dos socorristas aos feridos, nem o resgate das pessoas que estão dentro destas áreas durante muitos dias. E, portanto, quem estiver abrigado, eventualmente, acabará por sucumbir antes de conseguir ser resgatado. A conclusão é que a probabilidade de sobreviver dentro da área com subpressões superiores a 5 psi é muito reduzida. Ou seja, voltando aqui à imagem, é esta zona que se encontra a verde. Ora bem, vimos inicialmente que o software do professor Wallenstein fez uns cálculos para um determinado número de mortes e de feridos, 64 mil mortes e 113 mil feridos. A Câmara Municipal de Lisboa estima que em Lisboa, por dia, num dia normal de semana, estão cerca de 921 mil pessoas, entre população residente, pessoas que migram diariamente para ir trabalhar e turistas. Evidentemente que isto são números antes do Covid. Não estamos a falar do Covid, mas eu estou a fazer uma apresentação não tendo em consideração
o efeito do Covid, porque não sabemos o que é que vai acontecer a seguir, e os números que estou a utilizar são números de 2019 da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, Lisboa tem uma área de 100,5 km², dos quais 10% correspondem à Mata de Monsanto. Supondo que há uma distribuição uniforme das pessoas pela cidade de Lisboa, destas 921 mil pessoas pela cidade de Lisboa, portanto, pelos tais 90,5 km², dá uma densidade de 10,177 pessoas por km². O NUCMEP calculou 178.480 baixas para pessoas que se estimam dentro da área de um PSI, ou seja, para as 390 mil pessoas que estimadas estar dentro desta área. Ora bem, essa área que eles dizem que tem 50,9 km², a uma densidade de 10.177 pessoas, de facto não estão lá 390 mil pessoas, mas estão 514.955. Ou seja, temos um acréscimo de 47% do número de pessoas que de facto estão dentro dessa área. Ou seja, mais esta área corresponde, se virem aqui um mapa do edificado de Lisboa, portanto corresponde a uma área de alta densidade de edificado em Lisboa. E se virmos aqui com um outro mapa da Câmara Municipal de Lisboa, relativamente à distribuição das empresas na cidade, vemos que está abarcada uma das áreas de maior intensidade, correspondente, aliás, ao do Marquês de Pombal, Fontes Pereira de Melo e Avenida da República. Portanto, o número de baixas esperado não será exatamente aquele que foi inicialmente de 178.480 baixas calculado pelo software, mas será de facto de 262.000, com 95 mil mortos e 166 mil feridos. Finalmente, o último dos efeitos das armas nucleares, o fallout. Temos aqui uma fotografia de Hiroshima, tirada 20 minutos depois da explosão. O cogumelo já tinha na altura cerca de 6 km de altura, e aquilo que vemos ali em baixo é o fumo resultante, não só da deslocação dos ventos que se produziram, como também do incêndio que já se encontrava a lavrar na cidade. Há bocadinho falei de círculos e polígonos, disse que falaria mais tarde dos polígonos. Este software do professor Wallenstein, o NUCMEP, permite também calcular a projeção deste fallout, enfim, fazer uma projeção simples, porque a projeção do fallout depende de muitas situações, a começar pelas condições atmosféricas e portanto, do terreno, e, portanto, não será exatamente assim, mas isto dá-nos uma boa imagem daquilo que será a tendência geral. Vemos uma primeira zona onde se vão depositar os materiais mais pesados correspondente ao pé do cogumelo, e vemos uma segunda zona que passa ali por Setúbal, vai até Beja, que corresponde aos materiais mais leves que se encontram naquilo que foi a bola de fogo que entanto arrefeceu. A conjugação da radiação com outros ferimentos é um fator muito importante. Uma coisa é termos feridos com traumas, feridos queimados, e outra coisa é termos feridos com traumas e queimados e sujeitos ao efeito das radiações. Porque as radiações, uma das coisas que fazem é exatamente destruir a produção de glóbulos brancos e de plaquetas, que são fundamentais para combater as infecções e para combater as hemorragias. Geralmente, as pessoas que sofrem o síndrome agudo da exposição aguda a radiações morrem exatamente de infecções e com hemorragias. É importante notar que, com cuidados médicos normais, ou com os cuidados médicos tidos normalmente hoje em dia numa sociedade moderna, o DL50 corresponde a 450 rem, portanto, a partir de 450 rem, mais de 50% das pessoas morrerão. Estes mais de 50% das pessoas que morrerão implica que os que não morrem, ou mesmo até os que morrem, têm cuidados médicos ilimitados. Portanto, transfusões de sangue, transfusões de medula, portanto, situações que, quando falamos de
166 mil feridos em simultâneo, é uma situação impossível de atingir. Portanto, em Hiroshima e em Nagasaki, como não havia estes cuidados médicos, e é o que acontecerá se houver um ataque nuclear numa cidade aos sobreviventes, os 450 REM, que são, digamos assim, o padrão normal para 1 ou 2 ou 3 pacientes, baixam para 240 REM. Ou seja, efetivamente, vai aumentar substancialmente a mortalidade dos feridos. A conjugação, portanto, assistimos aqui, no caso de uma arma nuclear, a uma sinergia de efeitos letais que não assistimos nas outras catástrofes. Temos uma conjugação mortal entre trauma, queimadura e radiação. Temos a impossibilidade de socorrer os feridos nos primeiros dias, quando todos nós sabemos o quão importante é a primeira hora, o primeiro dia no socorro a um ferido, principalmente quando tem amputações, quando tem fraturas expostas, quando tem queimaduras extensas no corpo. Uma vez resgatados os feridos, há uma impossibilidade de lhes prestar os cuidados que nós normalmente supomos que irão existir. O número de mortos nos 4 meses subsequentes aumentará substancialmente. O que é que acontece é que não vamos assistir a um aumento do número de baixas. O que acontece é que muitos daqueles que estão neste software calculados como feridos irão morrer devido à sinergia destes efeitos que aqui temos. Conclusão, o número de baixas calculadas ou estimadas de 262 mil manter-se-á aproximadamente o mesmo, mas a proporção entre mortos e feridos deslocar-se-á substancialmente para o lado dos mortos. Conclusões. Portanto, o número estimado de baixas será de 262.156, com mais de 95 mil mortos e de 166 mil feridos. Dadas as características arquitetónicas de Lisboa, tipo de construção e densidade de construção, é muito provável que os diversos focos de incêndio que deflagraram na cidade, dentro da zona dos 5 de Si, se consolidem numa única tempestade de fogo. A conjugação da onda de choque, do efeito de sopro, da radiação térmica, da tempestade de fogo e da radiação inicial tornam muito reduzida a probabilidade de sobrevivência a quem se encontrar dentro da área definida pelo limite de supressão dos 5 de Si. É, digamos assim, uma área de morte total. Um ataque com as características definidas, realizado no alto do Parque Eduardo VII, destruirá completamente o núcleo económico e social da cidade de Lisboa. E concluo aqui. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua inquietante e preocupante apresentação. Nós temos agora uns minutos para debate. Eu peço aos presentes que pensem nas questões. Eu, entretanto, vou desligar o micro porque vou colocar uma questão para um dos participantes, o professor Sérgio, que me foi colocada através do bate-papo. Vou falar então para o computador. Professor Sérgio, consegue ouvir? Nós não conseguimos ouvir. Peço ajuda à assistência técnica. Eu tenho aqui uma questão que foi colocada pelo aluno Miguel Marmara, que pergunta ao professor Sérgio Fernanda, que não tem possibilidade de estar presente por razões técnicas. Tinha a sua intervenção para ser feita, mas por motivos técnicos não foi possível. E a questão, ou as questões que colocam o Nuno Pereira são as seguintes. Tendo em conta a timeline do projeto CIRMA, quais é que são os principais, os outputs expectáveis? E ainda se, para além das infraestruturas rodo e ferroviárias, se haverá outras infraestruturas a serem estudadas no âmbito das ações do projeto CIRMA.
Peço desculpa, não conseguimos ouvir. Não sei se os problemas estão relacionados com o acontecer. Enquanto não se resolve aqui esta questão técnica, eu pergunto ao público presente se tem alguma questão relativamente às 2 ou 3 apresentações que foram e que temos, portanto, possibilidade, que têm possibilidade de responder. Questões? Não há questões? Então, eu colocava aqui uma questão ao último conferencista, Dr. José Furtado, face a este cenário tão catastrófico, se tem ideia do risco, do grau de risco que a cidade de Lisboa tem? Penso que nós temos um micro. Tem ideia, então, do grau de risco, exposição da cidade de Lisboa a um evento desta natureza e também se há alguma forma de nos prevenirmos? Ora bem, relativamente à primeira questão, se tenho uma ideia, tenho, aliás, isso seria parte de uma outra comunicação que eu ia apresentar este ano, mas o outro congresso foi adiado para o próximo ano. Efetivamente, das 74 cidades na União Europeia, com mais de 400 mil habitantes. Lisboa, em termos populacionais, com 500 e poucos mil habitantes, 513 mil habitantes, encontra-se em 60ª posição, se as hierarquizarmos por dimensão populacional, por dimensão demográfica, fazendo uma análise mais detalhada aos fatores políticos que poderão, às considerações políticas que poderão levar um grupo terrorista a colocar uma arma nuclear numa cidade europeia. Se analisarmos a situação geográfica de Lisboa, perto do Norte de África e na entrada do Atlântico Sul, portanto, através da conjugação de vários fatores, Lisboa deixa de estar na 60ª posição e passa a estar na 10ª posição. Portanto, não é os terroristas preferirão pôr uma bomba em Londres, ou em Paris, ou em Roma, mas é muito mais fácil pôr em Lisboa. Aliás, como nós temos visto nos últimos dias, com a chegada dos barcos que vêm de Marrocos, portanto, Lisboa está extremamente exposto e, de facto, as autoridades andam um bocado distraídas relativamente. Uma das razões que me motivou a trazer esta apresentação e a fazer outra apresentação é que, de facto, as autoridades portuguesas andam um bocado distraídas ou confiam demasiado na Nossa Senhora de Fátima e, portanto, não chega. É preciso, de facto, fazer mais. Passamos à segunda parte. O que é possível fazer? Bem, é necessário fazer muitas coisas. Essa, digamos assim, é uma parte da investigação. Eu aqui só pretendo alertar as pessoas. Atenção, isto vai acontecer. Não estou a dizer que é em Lisboa. Não tenho dúvidas de que vai haver um ataque terrorista com uma arma nuclear. Em muito breve trecho. Vai ser como a Covid. Toda a gente fala, e um dia vem uma gripe, uma pandemia, e depois um dia ela chega. E, portanto, vai haver, a muito breve trecho, um ataque terrorista com uma arma nuclear numa cidade da Europa, eventualmente. É, digamos assim, o conjunto político mais exposto, quer por razões geográficas, são os que estão mais próximos do Médio Oriente e do Norte de África, quer por outras razões, não há uma unidade política, e nós temos, relativamente a este tema, é um tema tabu, digamos assim, na sociedade europeia. Com a exceção, talvez, dos ingleses, talvez, este é um tema tabu. E como os temas tabus, não vale a pena a gente discutir nem falar deles. E, portanto, o que é necessário fazer? Há muitas coisas a fazer. Há muitas coisas a fazer no lado da prevenção, desde os serviços de informações ao controle das fronteiras, outros assuntos. Há muitas coisas a fazer no sentido da resposta, uma reserva estratégica de medicamentos, que não pode ser um país só, quer dizer, se isto acontecer em Portugal, não é Portugal que tem uma reserva estratégica para 200 mil, mas a União Europeia tem, de facto, dimensão para poder pensar estas coisas
enfim, como os Estados Unidos têm essa capacidade, ou como a China eventualmente terá essa capacidade, a União Europeia tem essa capacidade, que é uma capacidade que nitidamente ultrapassa países da dimensão de Portugal, ou da dimensão da Bélgica, ou da dimensão da Croácia, e, portanto, é de facto necessário pensar nesse assunto. Agora, há muitas coisas para serem pensadas. Obrigada. Não sei se, entretanto, há mais alguma questão. Se não, eu coloco uma outra questão ao Luís. E antes de lhe colocar a questão, felicitá-lo pelos avanços no seu trabalho, que são já, de facto, muito notórios e muito importantes e que nos enchem de satisfação, sobretudo porque o Luís, enfim, foi meu aluno, não é? e é, portanto, muito querido aqui na casa. E a questão que eu lhe colocava é que, de facto, está a utilizar 2 modelos, que é a USLE, ou EUPS, não é? E depois os modelos para os vários cenários climáticos. Portanto, há aqui 2 modelos que têm uma margens de erro muito significativas. Eu foco-me mais na questão da equação universal de perda de solo, que tem sido universalmente utilizada, se bem que têm sido identificados muitas, enfim, algumas falhas, porque ela foi criada para um contexto muito específico, sobretudo associada a campos de cultivo, e depois, quando cruzado com os cenários de cenários climáticos de alteração, sobretudo da precipitação, já ponderou a questão da margem de erro que poderá ter esta aplicação de modelos, de 2 modelos, e a segunda questão era, quando nós trabalhamos ao nível da erosão de solos, às vezes não é tão importante a quantidade de precipitação, mas sim a concentração e a intensidade. Como é que essa variável, e eu não sei se os cenários climáticos têm previsível essa intensificação das precipitações e a respectiva concentração no tempo, de que modo é que esses cenários podem induzir para uma intensificação dos processos erosivos ou, pelo contrário, atenuar a manifestação do risco, por assim dizer. Obrigada. Obrigado. Ora bem, tentando responder à primeira questão, não foram utilizados 2 modelos, só utilizámos a RUSLE, que é ao fim e ao cabo a revisão da USLE, e utilizámos esse modelo, quer para o baseline, para calcular a erosão no período compreendido entre 91 e 2018, e depois nos vários cenários RCP. Reconhecemos, como é evidente, as limitações deste modelo. No entanto, não é nossa intenção utilizar dados absolutos, ou seja, não nos interessa verdadeiramente para a finalidade do trabalho, não nos interessa se aqui são produzidos 3 toneladas por hectare, interessa-nos, sim senhor, espacializar onde é que existe de facto a maior percentagem para podermos criar medidas para mitigar esses cenários, esses locais de erosão. E isto depende sempre, como é evidente, de vários fatores. Aquilo que nós não utilizamos em termos da precipitação, utilizamos os valores de precipitação anual, não utilizamos ou não modelamos os cenários em função também daquilo que é a distribuição mensal da precipitação. Ela existe, os vários cenários estão preparados e têm, de facto, esses valores, podem ser utilizados. De facto, com o objetivo deste trabalho, aquilo que nós pretendemos é perceber como é que será, e tendo em vista o horizonte que definimos, foi o de 2050, como é que se comportará, mediante estas alterações, principalmente na precipitação, e lá está, o modelo foi concebido para a precipitação média anual, portanto, para tentarmos perceber em 2050, de facto,
os locais onde essa erosão poderá ocorrer, de forma a que hoje possamos orientar as nossas políticas de ordenamento do território para poder, de facto, ajudar a evitar essa situação. De facto, daquilo que são as nossas conclusões, tendo em vista estes cenários RCP do quinto relatório do IPCC, há uma redução significativa da área, do volume de erosão. Não quer dizer que não se tomem medidas agora, porque de facto estamos a falar em cenários previsíveis e que de facto estão sempre a alterar e podemos ver isso já com os cenários que constam já do 6º relatório, mas esses ainda não foram modelados, ainda não os vimos. Vamos tentar também perceber de facto e fazer essa comparação, se há alterações ou não significativas também no comportamento da erosão do solo na bacia hidrográfica, em função desses novos cenários que foram definidos agora no âmbito do 6º relatório. Muito obrigada. E uma questão? Ótimo. Antes de mais, bom dia a todos novamente. É um gosto enorme ver aqui mais uma vez esta sala com pessoas. Tiago, apresente-se. Sou o Tiago Grão, sou aluno de mestrado em Geografia Física aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. E a minha questão era para o professor que eu peço imensa desculpa, mas não recordei o nome. José Pimentel. Eu sou o professor José Pimentel. A minha questão houve uma frase que aqui me suscitou algumas dúvidas, que foi a questão probabilística de ocorrer efetivamente um atentado nos próximos tempos. E, portanto, a minha questão, aqui em jeito de síntese, é se efetivamente como é que considera, ou porque é que considera que poderá haver efetivamente um atentado nuclear, ou seja ele outro qualquer, dentro desta gênese. Muito obrigado pela sua questão. A questão prende-se basicamente com duas situações. Uma é a intenção de provocar um atentado desses, e há pelo menos 2 grupos terroristas que já manifestaram essa intenção, a Al-Qaeda e o Daesh. Já não só a manifestaram verbalmente, como praticaram vários atos indiciadores de que isso assim é. Por exemplo, o Daesh no Iraque, quando entrou na cidade de Mossul, foi à universidade e subtraiu da universidade. Portanto, na universidade havia um centro de pesquisa nuclear do Iraque, era na Universidade de Mossul, e os 50 quilos de urânio que lá estavam desapareceram, ainda não apareceram até hoje. Não era urânio que permitisse construir uma bomba atómica, mas o facto de eles o terem roubado é exemplificativo da intenção que lhes subjaz. Aliás, eles já o declararam várias vezes. Portanto, há o elemento da intenção e agora temos o elemento, portanto, há a intenção e há a capacidade. Será que eles têm capacidade ou não têm capacidade? Construir uma bomba atómica não é tão fácil como as pessoas pensam, porque a obtenção do urânio 235 ou do plutónio 239 é muito difícil de obter por métodos artesanais. Não conseguem fazer isso na vossa garagem. Ou então tem que ter uma garagem muito grande e, portanto, é facilmente detectável. O que acontece é que há sítios onde se produz esse urânio, sítios como o Paquistão, sítios como o Irão, sítios como o Brasil, onde as condições em que esses materiais são guardados e a maneira como são produzidos nos levam a pensar que não serão as mais adequadas. Nenhum de nós deixaria a carteira, se calhar, numa fábrica daquelas. Temos países como o Paquistão, onde há uma situação política e social de profunda radicalização, não é de grupos, é da sociedade em geral. Uma investigação que eu fiz há uns anos atrás, os próprios colaboradores séniores da instituição têm essa noção e queixam-se disso. Dizem que antigamente andava aqui toda a gente de fato e gravata, hoje em dia anda aqui toda a gente com marcas na testa de passarem horas a rezar
virados para Meca. E, portanto, o que acontece é que, quando esses materiais são produzidos por pessoas que podem, eventualmente, ter alguma ligação ideológica a grupos que pretendem colocar a arma nuclear na Europa ou nos Estados Unidos, o mais provável que aconteça é que vai mesmo acontecer. E digamos assim que a situação política no Paquistão não é das mais estáveis que existem. Podemos ir para outras situações extremas, não vou agora falar dessas porque, assim, caídas assim a frio, talvez, mas o Paquistão é talvez o exemplo mais evidente de que é, digamos assim, quase inelutável. É só uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, as instituições do Paquistão estão de tal maneira infiltradas por, eu não ia dizer que são extremistas islâmicos, é um sentimento geral da sociedade. E até hoje, aquilo que a União Europeia e dizer assim, os militares do Paquistão tomam conta daquilo. Bem, mas os militares do Paquistão fazem parte da sociedade do Paquistão. E, portanto, eles próprios terão, se a sociedade tende a caminhar num determinado sentido ideológico, os militares do Paquistão tenderão a caminhar nesse sentido ideológico. E não podem garantir, de maneira nenhuma, que daqui a 5, 6, 7, 10 anos a situação não esteja, de facto, completamente fora de controle. Essa é uma maneira de obterem arma nuclear, através do fogo do combustível, que é o mais fácil de fazer. Outra maneira é, eventualmente, roubarem mesmo uma arma nuclear. E se nós virmos os desenvolvimentos, voltamos ao Paquistão, que o Paquistão tem feito nos últimos anos nas suas armas nucleares, no sentido de, é o país onde proporcionalmente há o maior crescimento do arsenal nuclear em todo o mundo, é o Paquistão. E não só é aquele onde proporcionalmente cresce mais, como o tipo de ogivas que eles se encontram neste momento a produzir, reduzindo a sua dimensão. Portanto, um dos objetivos é terem ogivas que são transportáveis numa mochila e espalhar o pessoal com as mochilas na fronteira com a Índia. Portanto, uma mochila é uma coisa que qualquer um de nós sabe, facilmente cabe numa estação de metro, nas costas de qualquer pessoa, e uma mochila dessas pode acabar perfeitamente numa cidade europeia. Claro que uma mochila não tem 40 quilotoneladas de potência, mas não deixa de ser uma arma nuclear e de ser uma detonação com um elevado nível de potência e de contaminação radioativa. Ora, nós vamos dar então por encerrada esta sessão. Agradeço aos palestrantes e também aos presentes fisicamente e virtualmente. Continuação de bom trabalho.